A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos amados, eu quero assim desde já agradecer a cada um dos inscritos deste canal. E para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Reginaldo. Seja bem-vindo a esse canal, Canal Sem Guerra, né? Se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe nossos vídeos. Amém, meus irmãos? Estamos aqui para falar algo assim da parte de Deus, né? Não podemos, meus irmãos, ver as coisas erradas e ficar quieto, né? Meus irmãos, eu estava vendo aí um vídeo desse senhor que apareceu aí na plataforma do YouTube. Se é o titulano pastor, né? Pastor não, é profeta, né? Das últimas horas aí. E eu tô assim, meus irmãos, sem acreditar em nada que esse homem tá falando, né? Por quê? Porque não tem base bíblica o que ele fala. Meus irmãos, ele tava vendo um vídeo que ele disse que tomou 60 tiros. Eu não acredito nisso. 60 tiros e ele manda ainda o pessoal ir lá e dar mais, completar os 200 para ver se ele é homem de Deus ou não. Veja, meus irmãos, que eu não acredito. Por quê? Porque está fora da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina? Nos ensina que as pessoas queriam se aproximar de Jesus Cristo para lhe fazer rei, diz as Escrituras. E ele se retirava. Ele se retirava. O povo se aproximava dele, tentava se aproximar dele para fazer dele rei, né? Fazer perguntas difíceis, querer colocar ele à prova. E a Bíblia diz que ele se retirava. Então Jesus Cristo ele vigiava 100%. E quando ele estava pertinho de ser crucificado, essa foi a mensagem que mais ele pregou. Foi sobre a vigilância, de que a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar. Não é, meus irmãos, porque a gente é cristão, a gente agora vai ficar por aí desafiando pessoas com uma arma de fogo na mão. Não é porque a gente é cristão, meus irmãos, que a gente agora acha que Deus vai agora, que a gente agora tem que ficar tentando a Deus. A palavra de Deus diz para a gente não tentar, né? A Bíblia diz: não tentai o teu Deus em vão. No monte da tentação, o Satanás disse para Jesus: pula daqui abaixo, porque está escrito, eu darei ordem aos teus anjos, que não deixará tu tropeçar, né? Não deixará teus pés tropeçar nos montes. E qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás o teu Deus em vão. Então, para que esse irmão está aí dizendo que já tomou 60 tiros, e que se alguém quiser lá, pode ir lá, completar os 200 tiros? Meus irmãos amados, vamos vigiar, né? Vamos vigiar o profeta Abel. Vamos vigiar, que o que você está falando não tem base nenhuma na Bíblia. A Bíblia Sagrada está combatendo essas coisas aí que você está pregando. É preciso vigiar. Por que muita gente morreu aí desviado, né? Tomando tiro. Porque não vigiou. É preciso vigiar. Quando a pessoa começa a se exaltar demais, o que diz a palavra do Senhor? Aqueles que se exaltam, eu humilho. Então, quantos não morreram por aí afora porque se exaltaram, né? Se exaltaram. Quantos não morreram aí a tiros porque passaram por cima da palavra de Deus e não vigiaram? É preciso vigiar. Não é porque você é um cristão que você agora tem que ficar desafiando a Satanás. O próprio Jesus não desafiou a Satanás. A gente vê lá no capítulo 14 de João, me parece que o versículo 30, Jesus falando para os seus discípulos: levantamos, vamos daqui, porque
o príncipe desse mundo se aproxima. Então Jesus está falando de um Satanás que é muito perigoso e que a gente não tem que ficar desafiando ele assim, tentando ele assim, não. A gente tem que vigiar. Esse é um conselho que eu estou dando para esse irmão aí. Sei que ele não vai dar ouvido, porque para ele tá todo mundo em pecado, né? Tá todo mundo em pecado, porque ele começou agora a acusar os pecados da Igreja Deus e Amor. Isso é outra coisa da sua própria cabeça, que Deus nunca mandou ele fazer isso, né? Somente Jesus, somente Deus, meus irmãos, pode ficar observando o nosso pecado. Não é homem aqui na terra, não. Jesus derramou seu sangue para a purificação de pecado, e é o sangue de Jesus que faz expiação pelo nosso pecado. Não é nenhum homem desse aí que agora se levanta dizendo que agora é farejador de pecado. Ele está até em pecado falando essas besteiras, né? Falando essas besteiras aí, já tá em pecado diante de Deus. E é preciso vigiar, é preciso o povo de Deus vigiar com pessoas que se levantam nessa plataforma do YouTube. Porque a gente vê cada coisa que só a misericórdia, né? E aí ele começa agora a acusar, dizer que o missionário Davi Miranda fez aquela cabine lá de vidro a prova de bala, que o Davi Miranda está em pecado e que ele profetizou a morte do Davi Miranda, e com 2 anos e 6 meses Davi Miranda morreu, que foi punição de Deus. Aquela cabine foi os filhos que fizeram a cabeça do Davi Miranda para fazer aquilo. E meus irmãos, tudo fora da palavra que ele está falando, né? Porque o que diz a palavra de Deus? Né? Não persegui os meus profetas, não persegui os meus ungidos, né? Essa é o que Deus fala para nós, para a gente não ficar perseguindo os seus ungidos, nem os seus profetas. Então veja que tudo que ele fala não tem base bíblica, né? Teve uma vez, meus irmãos, no ano de 2022, que eu fui entregar uma visão para o missionário Davi Miranda, e eu achei que eu ia ter acesso a ele, né? Eu não sabia que tinha aquelas coisas todas. E eu chegando ali na sede, eu não tive acesso a ele. Ali os presbíteros, os diáconos, os obreiros por ali, eles mesmo faziam a segurança dele, né? Ninguém tinha acesso a ele. E eu fiquei revoltado com aquilo. Fiquei muito chateado, né? Revoltado, dizer, na minha mente, né? Muito chateado, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro pregava o evangelho ali livremente, no meio da multidão, e que não sei o quê, por que esse homem agora fica dentro dessa cabine? Isso na minha mente, eu pensando, muito chateado. Quando foi a noite, meus irmãos, Deus se revelou para mim, e se revelou com muita ira, viu? Se Deus se revelou para mim à noite, com muita ira, não é? Me puxou as orelhas, que eu agora tive que ficar quietinho no meu canto, né? Porque, meus irmãos, quando Deus ele vai chamar uma pessoa para a obra, Deus já conhece a fraqueza daquela pessoa todinha. Não precisa ninguém ficar acusando. Será que Deus, quando ungiu o missionário Davi Miranda, será que Deus não já sabia da fraqueza dele todinha? Deus sabia de tudo, meus irmãos. Até dos pecados que ele ia cometer, Deus já sabia. Deus já sabia da fraqueza dele, já sabia até dos pecados que ele ia cometer. Porque Deus prevê tudo. Ele é dono de tudo, então ele prevê o que vai acontecer com aquela pessoa. Ele já sabe o que vai acontecer. Mas ele ungiu, mas ele escolheu. Será que Deus não sabia do salmista Davi que ele ia cometer um pecado de adultério? Deus sabia, mas Deus pegou e escolheu ele. Escolheu e ungiu e pronto, e acabou. Quando Deus chama e unge, acabou. Não tem esse negócio de homem ficar apontando. E aí isso é um perigo muito grande você ficar apontando o pecado de uma pessoa em que Deus escolheu, que Deus ungiu.
Isso aí é um perigo muito grande, viu? Eu digo por experiência própria. Eu fui lá entregar algo para o missionário e não consegui, não tive acesso. Saí lá muito chateado, muito brabo. E quando foi à noite, Deus se revelou para mim e Deus me puxou as orelhas, viu? E quando é assim, a gente ainda tem que dar graças a Deus. Porque tem pessoas que Deus pune. Tem pessoas que Deus já pune quando se levanta. Quantos testemunhos eu não vi do missionário Davi Miranda contando, né, das pessoas que Deus puniu por se levantar contra ele. Quantos testemunhos eu não vi, não é? Então isso é muito sério. É muito sério você se levantar contra a pessoa que Deus ungiu. Isso é muito sério. O que esse irmão está falando não tem nenhuma base nas escrituras. Tem nenhuma base. Ficar aí falando que o missionário está em pecado, isso que foi Deus que mandou. Deus não mandou falar nada, irmão. Deus não mandou você falar nada. Você está querendo aparecer na internet. Essa aqui é a grande realidade. Você está querendo aparecer. Deus não mandou você falar nada. Porque senão é onde é que está a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: não persegui os meus ungidos. Não persegui os meus ungidos. Nem se levantei contra os meus profetas. Onde é que fica a palavra de Deus? Por isso que eu não tô crendo em nada do que esse irmão está falando. Outra coisa que está se levantando aí é contra o casamento na Deus e Amor, né? Contra o cônjuge. Outra coisa que eu achei que ele não está falando a verdade. Que ele disse que a pessoa que está lá na macumba casa, novamente, casa. E quando chega na Deus e Amor, se o casamento for desfeito lá no mundo, chegar na Deus e Amor, não pode casar de novo. Ele disse que isso é uma falsa doutrina. E ele disse que o povo da Deus e Amor vai pagar preço por causa disso. É outra coisa que tá errada, irmão. Hoje tem ministério para você congregar por tudo quanto é canto, para tudo quanto é gosto. Você não está satisfeito no ministério, você sai e vai para o outro. Por que que a Deus e Amor vai pagar preço por causa disso? Por quê? Porque se tem vários ministérios, ora, você não está satisfeito no ministério, você vai para o outro. Você vai para o outro. Você não quer concordar com aquilo, com aquela doutrina, você vai para outro canto. Não tem nada que Deus e amor que tem que vai pagar preço por causa disso. Isso não existe. Então esse irmão está falando muita coisa com coisa, né? Muita coisa com coisa aí que não tem nada a ver. Não tem nada a ver da Deus e amor pagar preço por causa disso. A pessoa não quer aceitar a doutrina de lá de dentro, vai para outro ministério, porque tem muitos ministérios por aí. Então o que esse irmão está falando aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver da Deus e amor e pagar preço por causa disso, não é? Não tem nada a ver. Agora que Jesus disse assim: o que eu digo para vós, digo para todos. Digo para todos. Então a doutrina do Senhor Jesus Cristo não é só para os cristãos. Não é só para você que aceitou a Jesus Cristo, tá ali que o seu casamento é bonitinho diante de Deus, não. A doutrina do Senhor Jesus Cristo é para todo mundo. Não tem foro privilegiado no reino de Deus, não. Por isso que o que esse irmão está dizendo aí não é verdade. Não é verdade. Ah, você estava lá no mundo, você que casou e não deu certo, e você agora aceita Jesus Cristo, você pode casar de novo. Não, senhor. O ensinamento de Jesus Cristo foi para todo mundo. Não tem essa de aliviar a pessoa que estava lá no mundo, não. Por que que vai aliviar uma pessoa que estava lá no mundo? Explica aí para mim por que que tem que aliviar. Se os ensinamentos de Jesus Cristo é para todo mundo, é para todo mundo. Então o que esse irmão está falando não tem nada de Bíblia. Não tem nada de Bíblia. Ele sim está se aproveitando de alguns versículos, não é? Sem contexto, não é? Para poder pregar o que ele acha, o que ele pensa. Só que o reino de Deus não é o que a pessoa acha, não é o que a pessoa pensa.
O reino de Deus é você entrar por ele. Jesus Cristo diz na sua palavra que o reino de Deus é tomado à força, por violência. Quem fizer isso se apodera dele, quem não fizer não vai poder se apoderar. É isso que a palavra de Deus ensina. É tomada à força. Então, para você entrar lá, você tem que se esforçar. Você tem que obedecer. Ah? Agora esse negócio de dizer, Deus e amor vai pagar preço. Porque colocou essa regra. Ué, por que vai pagar preço? Se tem tantos ministérios para você congregar, é só sair de lá, não quer apoiar, não quer aceitar a regra, então vai para outro ministério. Por que Deus e amor tem que pagar preço por causa disso? Tem nada a ver, tem nada a ver com o que esse irmão está falando. Amém, meus irmãos? Fica aí mais um vídeo para a sua meditação. Que Deus assim vos abençoe.